Rapaziada, que história é essa de Rubens Neves no Corinthians? Isso mesmo, volante português do Al Hilal está livre no mercado e estão dizendo por aí que o Corinthians está de olho, sondando o jogador. Pessoal, eu acho isso impossível, pessoal. Até o Real Madrid tá de olho no cara, pô. E sem falar que ele deixou claro, não, ele disse que pretende voltar para a Premier League. Então, seria possível esse jogador do Corinthians, volante Rubens Neves, 28 anos, livre no mercado ele tá. Use o espaço de comentário e dê a sua opinião. Falar uma coisa para você, depois do Memphis Depay, depois do Ronaldo Fenômeno, eu não duvido de mais nada. Comenta e representa com like, vamos ver as notícias do Corinthians, vamos lá. Falando em Corinthians, ainda lutando para acabar com essa história de transfer ban, para poder inscrever jogadores, tem gente chegando e tem gente saindo do timão. Rumar a punição da CBF, o Corinthians está próximo de se livrar do transfer ban da FIFA. Segundo a apuração da ESPN, o Timão chegou a um acordo com o Santos Laguna e vai pagar pouco mais de 33 milhões de reais para quitar a dívida com o clube mexicano pela a contratação do ex-Arsenal Gabriel Paulista, de 35 anos, que estava no Besiktas. O Corinthians já tinha uma conversa alinhada com ele da última janela com o Fabinho Soldado de executivo. Teve uma conversa com o jogador e lá foi um approach inicial. Só que como o Corinthians estava com transfer ban, não podia contratar, essa conversa não avançou. Agora, Marcelo Paz, em reunião com o jogador, acerta um contrato ou deixa palavrado um contrato de 2 temporadas. O zagueiro abriu quase 30 milhões de reais que tinha a receber dos turcos para poder ajudar vocês, conversei com o Mister para pedir a rescisão de contrato com o clube. Eu agradeço muito ao clube por entender essa minha parte. O Elton Serra, 17 jogos, 16 como titular, 94% das partidas que atuou, 80 minutos por jogo, 10 posses recuperados por partida, venceu 3, quase 4 duelos em cada jogo e o aproveitamento de passes muito bom, de 89%. Ex-jogador do Arsenal, corintiano assumido, e a gente viu interessante ele falando, se despedindo dos jogadores do Besiktas, chega ali pra zaga, pra ser titular, eu imagino, né? O Corinthians acabou com o Gustavo Henrique e com o André Ramalho. Como que fica essa zaga do Timão? Gabriel Paulista titular? Jogador. O Luxemburgo também falaria Besiktas, né, Edu? Eu acho que o Gabriel é um excelente... Esse eu vi nascer. Esse Gabriel Paulista é bem jovem ainda, né? Começando sua carreira no Vitória, já vendo nas categorias de base também, aparecendo muito bem. Surgiu como um zagueiro bem promissor, né? O Vitória lançou o Vitor Ramos, o Wallace, o Gabriel Paulista, todos nessa sequência, né? O Wallace foi campeão do mundo com o Corinthians, com o Flamengo. O Vitor Ramos, né, passou pelo Palmeiras também. O Gabriel Paulista surgiu nessa turma aí. E eu acho que chega, assim, Edu, para ser titular desse time. Apesar de ser já um jogador veterano, o Gustavo Henrique tem 32 anos de idade, né? O André Ramalho tem 33. São jogadores ali ainda com idade boa, né? Até para a posição. E, aliás, muitos zagueiros já subiram o patamar, inclusive com relação a isso, né? O Thiago Silva tá mais de 40 anos aí de idade e está atuando em alto nível, né? Acabou deixando o Fluminense nessa temporada. Então é um jogador que passou muito tempo na Europa, até imaginava que fosse voltar para o Brasil mais cedo, acabou aí indo para a Inglaterra, voltando para a Espanha, indo para a Turquia. Nessa ida para a Turquia até imaginei que ele voltaria para o futebol brasileiro, até ensaiou isso acontecer com o próprio Corinthians, né, revelando que gostaria de jogar pelo clube. O Paulista já entrega, né, inclusive no seu nome de atleta, né? O Gabriel Paulista é paulista, obviamente, e torcedor do Corinthians, então vai realizar o seu sonho de vestir a camisa do Corinthians, ainda tendo lenha para queimar, Edu. E é um setor, logicamente, que o Dorival leva muito a sério, né? O sistema defensivo do Corinthians foi a primeira coisa que ele mexeu, no sentido de estruturar a equipe para ser mais sólida defensivamente, para que os caras da frente pudessem ter tranquilidade para criar, né, e para fazer gols. E foi o que aconteceu. Levou o Corinthians ao título da Copa do Brasil, também pelo sistema defensivo, que só foi levar gols na reta final da Copa do Brasil. Foi um sistema bem sólido. Então chega mais um jogador para fortalecer ainda mais
um elenco que precisa de reforços visando a temporada que vem, já que tem Libertadores, né? O Corinthians recoloca a Libertadores no seu calendário e é importante ter um elenco forte para disputar uma competição como a Libertadores. E a Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil põe direto na fase de grupos, né? Então, são 6 jogos garantidos na Libertadores na fase de grupos. E Félix Torres, o Corinthians está ali quitando suas pendências, acertando com o Santos Laguna, que é um dos motivos de transfer ban, né? Então o Corinthians está querendo eliminar todos os problemas para poder inscrever, inclusive o Gabriel Paulista, né? Então o zagueiro interessa ao Internacional. No Corinthians foram 28 jogos, presta atenção nisso, foram 74 do Corinthians na temporada, ele jogou 28, quer dizer, ele foi perdendo espaço, né? 25 deles como titular, 72 minutos por jogo em que atuou, né? 6 ações defensivas por partida, 3 posses recuperadas, 1,3 desarme por jogo, marcou apenas 1 gol. O Internacional quer o jogador, a negociação bem encaminhada. E é curioso, né, Elton, essa história. Um jogador que acabou causando um problema, claro, pelo combinado, o Corinthians não teve solução financeira para pagar, afundado em dívidas, mas um jogador que acabou atuando muito pouco no Corinthians, né? E a gente tá falando do cara que nem completou 30 anos ainda, né? Tem ainda muita linha para queimar, o jogador que até atua nas duas posições ali de zagueiro, né? Pode jogar com o zagueiro pela esquerda, apesar de ser destro também. O Internacional tem essa questão, né, do Vitão ter também saído, e aí, obviamente, vai buscar reposição. Tem essas questões financeiras que envolvem também Corinthians e Internacional. Corinthians e Internacional tem uma relação, né, bem próxima, né, dentro e fora de campo. Não no melhor sentido possível, mas de qualquer forma acaba sendo uma negociação importante também, né, para o Internacional. É um zagueiro que, sim, ficou devendo no Corinthians. Muitas vezes até com atitudes dentro de campo, né, que muitas vezes comprometiam o sistema defensivo da equipe, acabou perdendo espaço, principalmente, né, a gente falou aqui da dupla de zaga funcionando, e muitas vezes um trio com o Ranieri fazendo um terceiro zagueiro pela esquerda, né, então eu acho que ele aos poucos foi perdendo esse espaço, que eu acho que no futebol brasileiro ainda tem, Edu. Vai ter oportunidade, quem sabe no Internacional, sua segunda oportunidade, né, no futebol brasileiro. Apareceu muito bem, né, no Barcelona de Guayaquil. Era um jogador promissor, jogador de seleção. A gente está vendo os melhores momentos, inclusive ele com a camisa da seleção. Pode sim contribuir, talvez, né, num clube diferente do futebol brasileiro. O Internacional que precisa também, obviamente, de jogadores para o setor, e vai ter uma temporada de recuperação, né? Uma temporada de se restabelecer de novo como um dos protagonistas na prática, né, no futebol brasileiro, e ele pode contribuir para isso também. O Fabinho Soldado, ex-Corinthians, agora no Internacional, conhece bem o jogador, né? Foi responsável também por negociar esse empréstimo. Bom, e o Maicon? Não é mais jogador do Corinthians. Shakhtar Donetsk se acertou com o Galo. Então, o capitão corintiano vai jogar pelo Atlético Mineiro. Bruno Andrade, conta pra gente essa história. Maicon é o novo reforço do Atlético Mineiro e não surpreende porque o Shakhtar de fato se mostrou muito incomodado com as últimas atitudes do Corinthians, que inicialmente acordou verbalmente não só com o Shakhtar, mas com o próprio jogador um contrato de longa duração, uma transferência em definitivo, 3 anos de contrato, só que de última hora o Timão reduziu essa oferta de 3 para 2 anos, causou revolta no entorno do jogador, sobretudo revolta entre os ucranianos. Nesse meio tempo surgiu o Galo com uma proposta inicialmente igual. O Galo, é bem verdade que agora, fechando com o Maicon, melhorou as condições. O Corinthians até tentou depois voltar para as condições iniciais, 3 anos de contrato, mas o estrago estava feito. O Shakhtar já não queria ver o Corinthians pintado de ouro, avançou nas negociações com o Atlético Mineiro com as condições iguais. 50% dos direitos econômicos ficam com o Shakhtar, os outros 50% são repassados sem custos para o Atlético Mineiro, que firma então um contrato com o volante ex-Corinthians, 3 anos de contrato, com a possibilidade ainda de mais 1 ano de renovação automática. Obrigado, Bruno. E se o Maicon está a caminho do Galo, o Fluminense ainda espera contar com o ídolo atleticano, o
Pessoal, eu não quero me precipitar ainda não sobre o Gabriel Paulista, mas eu acho que vai dar certo no Corinthians, mano. Não pelo fato dele ser corintiano, é porque ele é um bom jogador, pô. A gente conhece o cara. Ele fez história no Arsenal, jogou muito no Arsenal, saiu junto do Atlético de Madrid com o Memphis. Saíram juntos os dois no mesmo dia, o Memphis e o Gabriel. Então eu acho que ele vai dar certo no Corinthians. E sobre esse português que está livre no mercado, por enquanto, pessoal, é especulação. É especulação e eu acho muito difícil o Corinthians conseguir. Mas já pensou? Um volante desse nível no Corinthians? Pelo amor de Deus. Aí a Libertadores era nossa. Representa com like fiel. Não esquece, se tiver a opção de hypar, hype esse vídeo para nós aí e vai.